O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. No domingo passado, nós demos início a esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do Advento. Ontem, como foi a festa de Santo André, aí nós não nos voltamos tanto para a questão do Advento, voltamos para a pessoa do apóstolo Santo André, que morreu naquelas condições por amor a Jesus Cristo. Hoje, terça-feira da primeira semana, nós retomamos. Eu sempre falo para as pessoas que cada tempo que a igreja ela nos propõe a viver, nós precisamos compreender para nós podermos viver bem esse tempo. Então, nós estamos no Advento. Geralmente, a gente ouve muito falar no tempo do Advento apenas da preparação para o Natal. Mas não é somente a preparação para o Natal, são duas preparações. A primeira preparação que nós vamos perceber aqui, ela vai dentro da liturgia até o dia 16 de dezembro. Até o dia 16 de dezembro, a igreja vai estar voltada para o acontecimento da segunda vinda de Jesus. Aí vocês percebam que os verbos que entram na liturgia estão sempre assim no futuro. Virá, ele virá um dia, os olhos o verão. Está sempre assim no futuro, falando o quê? Dessa vinda primeira que, apesar de lá no Antigo Testamento, depois vou entrar nisso, eles estavam falando da primeira vinda, mas a liturgia agora ela quer mostrar da segunda vinda. Ele virá para julgar. Aí, a partir do dia 16, porque aí vai faltar 8 dias para o Natal, aí a igreja se volta para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem a preparação, aí começa a falar de João Batista, começa a falar de Nossa Senhora, que são aqueles personagens que estavam em destaque para o momento do nascimento dele. Então, nós estamos agora, nesse momento, relembrando, a partir do passado, nós estamos relembrando o que os profetas disseram a respeito da primeira vinda, mas como ele já veio, nós estamos lembrando agora não da primeira, nós estamos lembrando da segunda vinda. Deu para entender aqui, né? Então, vamos lá. Então, veja que o profeta Isaías, hoje, nessa primeira leitura, ele está dizendo, naquele dia. Que dia? Ninguém sabe. Eles não sabiam.
Lembremos que Isaías, quando ele escreveu, foi mais ou menos ali uns 700 anos antes da vinda de Jesus. Então, naquele dia, nascerá uma haste do trono de Jessé. Eles estão falando de uma pessoa que, na verdade, eles não sabem quem é, mas que essa pessoa virá, esse Deus virá. Lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, lá diz assim: e tu, Belém, a menor de todas as cidades, de ti virá o Salvador. Lá no capítulo 7 de Isaías, né? Ele diz, uma virgem. Eles não sabem que virgem é essa. Nós agora já sabemos. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Está vendo? Eles estão projetando no futuro algo, né, que vai acontecer. Aí agora no Evangelho, Jesus, né, depois de ter enviado os discípulos, que esse capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, fala justamente daquele momento que Jesus envia os 72 discípulos pela primeira vez para anunciar a boa nova para o povo de Israel. Depois, quando Jesus ressuscita, aí ele envia os apóstolos para todas as nações. Então, quando eles vão e eles voltam na maior alegria. Nossa, Jesus foi demais, até os demônios se submeteram a nós. Aí Jesus joga um balde de água fria, eu sempre falo isso, né? E Jesus diz, não se alegrem por vocês terem visto essas coisas. Se alegrem sim, porque o nome de vocês está escrito no céu. Aí Jesus começa a revelar para eles o que Isaías hoje está dizendo. Nascerá da haste de Jessé, do tronco de Jessé, nascerá aquele que é o Salvador. Então agora, diante daqueles acontecimentos, diante de tantas coisas que eles viram, como multiplicação dos pães, os demônios se submetendo quando Jesus mandava se calar, eles vendo assim, quando Jesus estava andando sobre as águas, ele mandou que as águas ficassem quietas e o vento também. Então agora, Jesus começa a dizer para eles assim, olha, voltou-se para os discípulos e disse em particular, felizes os olhos que veem o que vós vedes. Só que Jesus não está se referindo a milagres, curas e nada. Ele está se referindo a Ele mesmo. Feliz de vocês que vocês estão me vendo. Vocês estão vendo aquele que Isaías falou, que Miqueias falou, que Abacuque falou. Todos eles, quando eles falavam, virá, 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 agora vocês estão diante dele. E quero dizer uma coisa para vocês. Toda a autoridade me foi dada pelo Pai. Tudo agora se submete à minha pessoa. Lá em casa, lá no quarto que eu durmo, tem um ícone da natividade. Então está lá Jesus deitado no colo de Nossa Senhora mostrando o menino Jesus, José olhando para o menino Jesus, ao mesmo tempo que Nossa Senhora mostra Jesus, ela também olha para Jesus, as montanhas estão todas voltadas para Jesus, as árvores que estão ali todas estão voltadas para Jesus, os animais todos voltados para Jesus. Então, o que é que significa isso? Agora todos os olhos se voltam para Ele. O homem agora não tem mais como voltar-se para outra coisa. O homem não precisa mais criar seus ídolos.
O homem agora não pode mais colocar a sua vida em coisas. Tudo está voltado para Ele, porque é Ele que revela o Pai. Quem conhece o Pai é Ele. Só Ele. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Felipe, você quer ver o Pai? Você não entendeu, Felipe? Quem me vê, vê o Pai, Felipe. E uma vez que todo o universo, lembremos lá do dia, né, que nós comemoramos Jesus Cristo, o Senhor do universo, uma vez que todo o universo se volta para Ele, a palavra do Pai, o Verbo, e o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. E Ele na cruz, Ele destrói a morte e destrói o pecado e nos dá vida nova. Agora todas as nações precisarão se voltar para Ele. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. E como Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Deus, nós temos que ser só dEle. É só dEle. Os nossos olhos precisarão estar voltados para Ele. Todos os olhos o verão quando Ele vier. Naquele tempo que Ele passou em Israel, a vida oculta, ninguém percebeu. Só percebeu Simeão. Aqui não estou dizendo que Nossa Senhora também não, né? Ela percebeu junto com José, diante das profecias que foram faladas. Mas quando Nossa Senhora entra no templo, aí Simeão olha, é Ele. Agora o vosso servo pode morrer em paz. Aquela mulher viúva, passou a viver no templo agora só falando dele, fazendo jejuns, orações e falando dele. Ele passou por aqui. Os anjos, quando ele nasce, dizem, vão lá para Belém. Lá vocês o verão. E eles vão e encontram um menino na manjedoura. Só que nesse tempo ainda da vida oculta, como eu estava falando, ele vai começar a mostrar quem ele é a partir dos 30 anos, na vida pública dele. E ele teve que ir mostrando para que os apóstolos se convencessem que ele era o esperado. E alguns perceberam, por exemplo, aquele cego que está no capítulo 9 do Evangelho de São João, né? O cego de nascença. Aí tem toda aquela confusão que não deveria ter sido curado no sábado, e os fariseus em cima e tal. Mas quem foi que fez isso? E fazem aquele bando de questionamento em cima dele. Ele diz assim, olha, quem ele é, eu não sei, eu só sei que ele disse assim, olha, que eu estaria curado e agora eu estou vendo. E ponto final. Aí ele volta, aí Jesus se revela para ele, dizendo que ele é o Cristo. Aí quando ele sabe disso, ele adora, ele se ajoelha. Lembremos lá também dos 3 magos, quando eles vêm, se ajoelham. Vocês estão vendo? Tudo está voltado para ele. Agora, nós, que não fizemos parte daquele grupo que viveu lá, nós nos voltamos para ele pela fé, acreditando nas promessas e tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento. Nós nos voltamos agora pela fé e dizemos, eu creio que Ele é o nosso Salvador esperado, falado pelas Escrituras. Nós o vimos? Não. Nós não estávamos lá. Mas nós cremos naquilo que os apóstolos disseram e aquilo que a igreja continua dizendo.
E como Ele é o Senhor e tudo se submete, agora nossos corações estão voltados para Ele, dizendo assim: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem colocar tudo em ordem, definitivamente. Até a cobra que se tornou inimiga nossa, ela vai se tornar nossa amiga, como está dizendo na primeira leitura. O leão, o leopardo, para dizer que no céu não vai ter esse tipo de coisa mais. Então nós nos voltamos e dizemos: vem, Senhor Jesus. Vem, toda a autoridade foi dada, não foi? É o Senhor que vai julgar. Vem julgar. Nós vamos levar uma vida santa, nós queremos viver somente para Ti. Mas enquanto nós aguardamos a vinda dEle, os nossos olhos se voltam para Ele aonde? Todas as vezes que o Padre ergue a Eucaristia, no sacrifício da missa, nós o vemos. Aquele que Isaías queria ver. E aquele que, diante dos discípulos, ele fala assim: sou eu. Agora nós nos voltamos no sacrifício da missa, quando o sacerdote ergue, nós dizemos: é Ele que virá. Vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos a sua vinda. Aquela Santa Margarida Maria Alacoque, quando ela estava ainda naquele processo dela, né, de vida com Deus, mas ela ainda não era religiosa, ela estava numa casa dos parentes dela que não deixavam ela ir à missa. Ela queria ir para a missa e não deixavam ela ir. Aí ela ia para o quintal da casa dela. E lá no quintal tinha uma pedra que se voltava para uma igreja. E lá da pedra ela se ajoelhava para adorar Jesus que estava lá naquela igreja. Ela se voltava, ela olhava, com os olhos da carne, ela não via Jesus no tabernáculo, mas pelos olhos da fé e pelos olhos espirituais, ela via Jesus lá no sacrário e lá ela adorava. É por isso que tem aquelas pessoas que elas têm um chamado assim especial, que na verdade esse chamado é para todo mundo, mas Jesus faz esse chamado especial para alguns, e as pessoas elas sentem no coração Jesus dizendo assim: eu quero que você seja só meu, eu quero que você seja só minha, eu quero que a sua vida agora seja voltada só para mim. Porque a vida do homem não tem sentido sem Jesus Cristo. Não tem sentido. Nós não podemos buscar ter as coisas, obter as coisas, ou querer ser alguma coisa, usando Jesus para isso. Porque tem gente que quer se utilizar de Jesus para o seu benefício próprio, para algumas coisas que ele quer ter. Então, se utiliza de Jesus. Não, nós não nos utilizamos, nós não buscamos Jesus para obter coisa, nós buscamos Jesus por Jesus, é por Ele. Não tem mais nada que possa estar além disso. É só Ele. Ele é o fundamento de todas as coisas. Quando Santa Teresa fala, né, que quem tem Deus tem tudo, aí as pessoas ficam achando assim, né? Olha a inteligência obscurecida, né? Quem tem Deus tem tudo. Ah, então já sei. Eu vou ser de Deus e tudo que eu quiser Ele vai me dar. Aí as pessoas pensam que o tudo é isso. Eu tenho Deus, aí a partir disso não vai faltar comida para mim, não vai faltar isso, eu vou ter tudo que eu quero, porque quem tem Deus tem tudo. Não, meus irmãos, quem tem Deus tem tudo. Significa, quem tem Deus já é o tudo. Ele é o tudo. Não é
ter Deus para ter coisinhas. Não, quem tem Deus, quem vê nessa pessoa de Jesus, o Salvador, ela não precisa mais de nada. Tudo, me desculpe a expressão, é café pequeno. Buscar Jesus para ter café pequeno, não entendeu nada. Ter Deus já é tudo. Aí, aquela pessoa que tem tudo, que já é Deus, ela pode não ter nada, mas ela é feliz porque ela tem tudo. Só que o nada que as pessoas ficam pensando, ela não tem isso, ela não tem isso, de material, que as pessoas ficam achando, né? Que ela não tem nada, ela é feliz porque ela tem tudo. Porque Deus está acima de um carro, está acima de uma casa, está acima de saúde, está acima de qualquer coisa. Quem tem Deus tem tudo. E é Ele que nós estamos aguardando. Todos os olhos verão Ele vir para buscar os seus, para que nós possamos viver eternamente com Ele. E ali na introdução, né, na antífona da missa de hoje, diz assim: Ele virá com todos os seus santos. Aqueles que se dedicaram, que deram a vida, que descobriram, que sabiam que quando os profetas falaram dele, e viveram somente para ele, com ele, e tudo foi para ele, e desprezou o mundo por causa dele, agora está com ele, e no dia que ele vier para julgar os vivos e os mortos, imagina, né, aquela quantidade de santos que já estão na glória de Deus, vindo com os anjos, todos vindo para nos buscar, porque nós entendemos que Ele é o centro de tudo. Aí eu termino dizendo o que ele disse aqui, que essas coisas só são reveladas aos pequenos. Quem tem um coração vazio das coisas desse mundo, quem tem a inteligência vazia das coisas desse mundo, vai entender o que ele está dizendo. Nos esvaziemos, tiremos tudo da nossa vida que não corresponda a Ele e coloquemos Ele no devido lugar dentro de nós. E daqui a pouco eu vou consagrar o pão e o vinho. Eles se transformarão. Deus vai se transubstanciar. E aquele pão será Ele. Aquele vinho será Ele. Será o sangue dEle. E aí nós vamos nos encher dEle. E quando nós nos enchermos dEle, nós vamos dizer: Senhor, vem. Vem nos levar para a plenitude da felicidade que o Senhor tem e que o Senhor preparou para nós. Vem, Senhor Jesus. Porque se esse mundo não te cabe, porque eles te rejeitam, eu também rejeito este mundo para ser somente teu. Vem, Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe, Maria Santíssima.